Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é um vídeo do Dr. Sérgio Lopes, então fisioterapeutas, profissionais de saúde. É uma noite especial que eu vou fazer um vídeo hoje, justamente vamos começar falando sobre uma coisa. Você, fisioterapeuta que está atendendo no consultório, no seu dia a dia, pacientes entrando e saindo da clínica, e me responde uma pergunta. Quando o protocolo não dá certo, onde você recorre? Essa é uma questão que acontece no dia a dia, no nosso dia a dia. Então você que está chegando agora, vamos se organizando porque o conhecimento está chegando. E hoje eu vou falar principalmente de o que acontece quando chega aquele paciente para nós atendermos no dia a dia com aquelas dores específicas, dor lombar, dor no cotovelo, dor no ombro, bursite. Quando você segue aquele protocolo direitinho, da forma como você aprendeu, seguindo tudo direitinho, as regrinhas, a largura de pulso, o tempo, e quando dá errado, quando para aquele paciente não serve, como você recorre? Onde você vai buscar ajuda? É sobre isso que eu vou falar agora. Então, no nosso dia a dia, você profissional fisioterapeuta que tiver nesse momento no YouTube, se inscreve no meu canal, Dr. Sérgio Lopes Consciente. Facebook também, Dr. Sérgio Lopes Consciente. Então, tem alguns vídeos meus justamente falando sobre a parte de atendimento, como é que a gente pode atender melhor o paciente, conseguir concluir um atendimento que estava difícil de fazer. E hoje é justamente uma das situações que ocorrem mais no nosso dia a dia, que quando o protocolo não dá certo, quando todo aquele sistema que a gente preparou para o paciente, a gente avaliou o paciente, conversou com o paciente, fez toda a anamnese, fez a avaliação cinética funcional, estabelecemos o diagnóstico lá e aí começou o tratamento. Você está tudo preparado e aí todo aquele protocolo que você segue vai por água abaixo. Não funciona para aquele paciente. E aí, fisioterapeuta? Como que você recorre nesse momento? Quando tudo vai mal, procure o manual. Você, profissional, alguma vez já pegou o livro no meio de uma consulta para você saiu de lado ali, foi dar uma pesquisada para ver como é que você poderia proceder? Já aconteceu algo assim, sem você preparar, sem você estar esperando e você teve que agir na hora? Então, eu vou comentar com vocês alguns casos que aconteceram comigo. Eu trato pacientes, principalmente a grande parte deles tem algum tipo de alteração no disco intervertebral, né? Então, abaulamento, compressão, uma protusão, hérnia. E aí, você tem aquele paciente todo preparado, você avaliou, viu aquele exame complementar, aquela imagem que está mostrando a hérnia, e aí você vai fazer todo o protocolo, seguir o trabalho direitinho e aí não funciona, não resolve, a dor do paciente continua. Como é que você faz? Como é que você, quando você tem que buscar uma alternativa? É aí que a gente tem que recorrer ao nosso cérebro. Nós fisioterapeutas saímos da faculdade com muitos protocolos. Inclusive, a gente até imprime alguns. Né? A grande parte dos recém-formados aí tem guardadinho na pastinha lá todos os protocolos do TENS, do FES, da corrente Alce, de todas a parte eletroterapêutica, né? A gente tem lá. Então, você tem lá a mobilização articular, como é que você faz, quantas repetições, a mobilização miofascial, quantas repetições você faz, liberação de ponto gatilho, quantos segundos que eu seguro? Ah, mas não deu certo aquele tempo, como é que eu faço agora? E quando isso acontece, infelizmente, eu já vi grande parte dos profissionais acabarem deixando de
continuar aquele tratamento. Ou ainda, não conseguiram o resultado que eles queriam. Por quê? Porque saiu do protocolo. E quando sai do protocolo, quando sai daquela regrinha que você está acostumado a seguir, como você atua? Como é que você resolve esse problema? Porque quando você tem tudo na mão ali, como o que eu tenho que seguir, qual o primeiro passo, qual o segundo passo, isso fica mais fácil, não é verdade? Mas na vida real não é assim. Na vida real, chega aquele paciente que você estava torcendo para não aparecer, aquele caso, aquela patologia, aquela dor, aquela queixa que você não acertou até hoje para tratar. E aí aparece aquele paciente para você. E aí? Como você faz para resolver essa situação? Bom, então primeira coisa, fisioterapeutas, é muito importante você entender uma coisa. Quando você tem um paciente com uma situação, um exemplo de uma dor, tá? O paciente chegou aqui com uma dor lombar, tá? Uma dor lombar em transição de L4 a L5, tá? Com uma dor que é pontual, que pulsa, né? E aquele paciente, quando faz a flexão do tronco, ele sente uma dor muito forte. E você começou a atender esse paciente. Você começou a atender esse paciente, começou a fazer a mobilização lá da L4, L5. E aí você descobre, você faz a mobilização, faz o processo que você está preparado ali. E aí o paciente volta na próxima sessão e a dor ainda continua. E aí você vai mobilizar a vértebra dele na região lombar e a dor aumenta. Como é que você faz nesse momento? Porque o protocolo que você estava lá seguindo, na hora ali não deu certo. Não deu certo você fazer aquela mobilização na vértebra lombar. Porque a lombar continuou doendo. Então não era ali o problema. E como você faz nesse momento, fisioterapeuta? Então eu vou dar uma sugestão para você. Sempre que você tiver um ponto de dor incomodando, primeira coisa que você tem que fazer, primeiro, avalia qual o músculo que está incomodando. Primeiro você tem que descobrir qual é a musculatura que está afetada naquele momento. Depois que você seguir a musculatura, encontrar, eu descobri que aqui é o quadrado lombar. Aí você vai avaliar a origem daquele músculo e a inserção. Porque é muito importante, se você profissional está acostumado a tratar a dor, o local da dor, você vai passar por isso algumas vezes. Em vários momentos você vai fazer o tratamento, o trabalho no ponto da dor e a dor não vai cessar, a dor vai continuar ainda. E aí você tem que buscar a musculatura, principalmente quando você está avaliando um ponto, você tem que usar o discernimento. O que seria o discernimento? Se o protocolo não deu certo, vamos ver qual é o local que está doendo. Vamos avaliar o local. Então aí você vai avaliar o local, você vai testar os movimentos daquele local. Para ver se aquele local está incomodando no movimento funcional ou não. E aí quando você descobrir que aquele local está doendo, você vai pegar a musculatura que você percebeu que está com espasmo, né? Porque quando você tem um ponto doendo, um músculo doendo, a região está rígida se você tocar. E quando você toca no músculo e ele está rígido, aquilo é um espasmo muscular. Quando o músculo ele contrai para proteger aquela estrutura. E aí quando você perceber que aquela dor está aparecendo, você vai buscar principalmente aonde que é a origem desses músculos. Esse músculo que está ali naquele momento que você examinou, qual é a origem? Ele começa onde? Ele termina onde? É muito importante, profissional, você começar a usar por eliminação. Então, se você tiver um ponto de dor, sempre descobre qual é o músculo que está sendo afetado naquele lugar. Segundo, avalia aquele músculo, aonde que ele começa, onde ele termina. E é para isso que tem um Sobota. Quem conhece o Sobota aí de livro de imagens aí, colorido, que a maioria dos fisioterapeutas conhece, né? Pois é. Então você vai aproveitar
esse livro é um ótimo indicativo, tá? Porque você vai descobrir aonde que inicia aquela musculatura e aonde que termina aquela musculatura, origem e inserção. É muito importante. Sempre que você vê um local que está doendo, lembra, a dor, ela é um aviso, tá? É um aviso. Então, se eu estou com uma dor naquele local, existe uma região com uma algia. Agora, aonde está doendo, é exatamente lá que eu tenho que mexer? E aí eu respondo para você, fisioterapeuta. A maioria dos casos que aonde tem a dor, não é onde tem que mexer. A dor é um aviso de que há algo errado, de que há algum desequilíbrio. E a dor, quando é uma dor em alguma articulação ou alguma parte muscular, ela é a origem, a grande probabilidade, se esse paciente não deu uma pancada e não sofreu nenhum trauma local, aquela região simplesmente passou a doer, aquilo é um desequilíbrio biomecânico. A dor, aquela dor, quando não é uma pancada, quando não é um trauma, ela veio de um desequilíbrio biomecânico, que foi gerado por compensações que foram ocorrendo e até o momento em que essas compensações começaram a gerar uma sobrecarga articular, onde em algum ponto específico aquela sobrecarga ela acabou gerando dor. Então a dor é só sinal de desequilíbrio biomecânico. Então você tem que, primeira coisa, se há uma dor, você vai testar primeiro uma mobilidade onde aquele ponto de dor está ocorrendo. Pede para o paciente fazer alguns movimentos. Qual é o movimento que dói? Dói em flexão? Dói em extensão? Porque aí você vai descobrir qual é a função que está doendo nesse paciente. Qual é o movimento que ele está executando que está doendo. Porque se você não for atuar na dor somente e não fizer alguns testes antes, principalmente de movimento, esse paciente, a grande probabilidade dele sair e no dia seguinte estar igualzinho. Então, sempre que você perceber alguma dor no paciente e ele não sofreu trauma e não sofreu nenhum tipo de batida naquele local, avalie a mobilidade daquela região. Se puder fazer alguns movimentos de extensão, flexão, lateralização, você faz. Tá? Se for alguma articulação específica, você pode movimentar e ver qual é o movimento que incomoda esse paciente. Se for alguma dor em lombar ou alguma articulação como o joelho, testa os movimentos. Qual é o movimento que dói? Nesse movimento está doendo? Então, nesse movimento existe um desequilíbrio biomecânico. Tá? Então, fisioterapeuta, a gente precisa começar a entender todo o mecanismo do esqueleto. Não adianta a gente só atuar local, porque o paciente, quando ele está com uma dor no ombro, ele não é um ombro. Ele não tem só aquele ombro. Existe toda uma mecânica em volta, cervical, a baixa, cervical alta, entendeu? Torácica. Então, existem muitas estruturas que podem provocar aquela dor no ombro. E se você ficar fazendo TENS, ficar fazendo alongamento, ficar fazendo massagem, ficar fazendo calor, achando que você vai solucionar uma bursite de ombro desse jeito, você vai perder esse paciente. Porque você está atuando como no protocolo, agindo na dor. Sempre entenda uma coisa, fisioterapeuta, a dor existe, ela não é exatamente aquela região que está doendo, existe uma sobrecarga lá. E aí a nossa inteligência profissional é que vai descobrir aonde essa sobrecarga, por que ela chegou a ser gerada naquele ponto ali? Aonde que iniciou essa sobrecarga? E aí nós vamos avaliando movimentos articulares, e aí quando a gente descobrir os movimentos articulares, a gente vai avaliar mobilidade e vai avaliar a origem do músculo e inserção. Sempre observa. Aquele músculo começa onde? Aquele músculo termina onde? Vai nos dois pontinhos e faz uma liberação. Porque a probabilidade daquele músculo estar em espasmo
e relaxar na hora e aquela dor diminuir, é muito grande. Mas você não atuou na dor. Você usou o raciocínio clínico aqui. Entende, profissional? É muito importante. A gente sai da faculdade com um monte de fórmula escrita. A gente acredita realmente que aquilo vai ser útil. E a gente chega a usar várias vezes. Nos primeiros anos de fisioterapia, eu seguia exatamente o que a faculdade me ensinou. Entendeu? Eu tratava fortalecimento, eu tratava local, o ponto de dor. Infelizmente, o nosso dia a dia, a gente vai ter que raciocinar muito para entender que o protocolo não funciona para todos os pacientes. Inclusive, vou dizer uma coisa para você, profissional. A maioria dos pacientes, o protocolo não funciona. Sabe por quê? O paciente não tem que se adequar ao protocolo. É você que tem que adequar o protocolo ao paciente. Por isso que você tem que sai dos protocolos, sai do raciocínio fechado. Tem que seguir aqui, se sair daqui não sei o que fazer. Porque isso infelizmente acontece com muitos profissionais. A gente faz cursos e até a própria faculdade faz a gente seguir um raciocínio reto. E a gente não consegue nem olhar para o lado. Se tiver algo diferente do que a gente está acostumado, a gente fica totalmente perdido. Entendeu? E inclusive, assim, é por isso que eu digo, profissional, raciocínio clínico é muito importante. Biomecânica, cinesiologia, é muito importante a gente entender isso, tá? E assim, no caso de um paciente com hérnia, tá? A hérnia, uma pergunta para você, fisioterapeuta. A hérnia dói? Se você pegar um paciente, ele vai chegar com um exame com você, por exemplo. E aí você vai lá ver na imagem. E esse paciente está com dor, quando ele está na sua frente com dor. E aí você vê na imagem, esse paciente tem duas hérnias lombares, L4, L5 e L5, S1. E aí esse paciente chega para você está com dor? Ele fala assim, eu tenho duas hérnias. Aí você pergunta assim, e você está com dor? Sim. Eu estou com dor na hérnia. Por quê? Ele fala assim, não, que o médico falou que eu tô... eu falei assim, mas você foi no médico? Não, fui, ele fez o exame e tudo. E você falou, falei que estava com dor, tudo, só que ele disse que é por causa do que eu tenho hérnia. E aí, a pergunta. Antes de fazer a pergunta, eu vou contar como foi esse paciente que eu estou comentando. Bom, esse paciente avaliei esse paciente e ele disse que o médico falou, a dor que eu tenho é por causa da minha hérnia. Eu olhei com aquela cara de paisagem, aquele sorriso no rosto, balancei a cabeça. Falei, vamos te avaliar? Vamos. Fiz alguns testes, algumas avaliações, né? Então ele deu um LASEG positivo, quer dizer, ele estava com uma lombociatalgia, então além de tudo da hérnia que ele tinha na região lombar, né? A dor que ele sentia estava comprimindo o nervo isquiático. Então, todo o trajeto do nervo até o pé estava sendo irradiada a dor. Uma dor em linha. Então o que aconteceu? Fiz a anamnese, fiz a avaliação cinético-funcional, passei para ele como seria o nosso tratamento e nós iniciamos. Tudo bem. E aí esse paciente passou pelas consultas, veio a cada sessão, a gente fazia todo o atendimento da forma como eu fui seguindo para resolver essa situação de dor que esse paciente tinha. Essa hérnia estava gerando nele uma sobrecarga biomecânica. A hérnia que esse paciente tinha era na região lombar. Só que acontece, a pressão que esse paciente sofre da gravidade, quando você sofre a pressão da gravidade, a gente tende a distribuir a coluna, ela auxilia a distribuir o vetor de força que vem da gravidade, de cima para baixo, certo? O nosso quadril, ele ajuda, ele pega a pressão da gravidade, passa pelo quadril, o quadril ajuda a distribuir para as pernas. Tudo bem? Tá tudo certo até aí, não é? Então, o nosso corpo sofre pressão o tempo todo da gravidade. Tá? O que acontece? Quando você começa a sofrer algum tipo de dor, alguma pressão em algum ponto, o vetor de força está incorreto. Ou seja, ele está jogando a força da gravidade para cima de alguma articulação. Essa pressão não está vindo para baixo corretamente. E aí eu descobri que esse paciente estava com dor em flexão, tudo, fiz o atendimento desse paciente. Bom,
Fizemos o tratamento, ok? Fiz o trabalho necessário, fiz as liberações na região torácica, que eu encontrei, estava com uma total hipomobilidade, fiz liberação, mexi na região cervical, estava com uma assimetria de quadril importante. Então, assim, todo o esqueleto desse paciente possuía uma alteração no vetor de força. Então, ele estava com o quadril totalmente assimétrico. Resultado do tratamento. O paciente chegou na última sessão, sentou na minha frente e disse que eu estou sem dor, doutor. É normal? Eu falei, esse é o objetivo do nosso tratamento, né? Daí ele falou, mas porque eu não estou entendendo, porque eu tenho hérnia. Aí eu disse, sim. Ele, mas a hérnia, o médico falou que minha dor é por causa da hérnia. Eu falei, pois é. Eu estava esperando a gente chegar a tocar nesse assunto. Porque é interessante, né? Porque você ainda está com hérnia. E como é que você está sem dor? Daí o paciente, eu não sei. Eu falei, posso te dizer uma coisa? Ele pode. A hérnia, em si, só pelo fato dela existir, ela não dói. O que estava doendo, no caso desse paciente, é porque quando a coluna recebe a pressão da gravidade normalmente, concorda? A gente tem as vértebras apoiadas uma em cima da outra, não é verdade? O disco intervertebral, ele ocupa toda a superfície da vértebra. Então, se você tem um disco, uma vértebra e outra aqui, você tem um disco no meio, preenchendo toda a superfície articular, não é isso? Tudo certinho. O que acontece? O meu uso da coluna no dia a dia, meu estilo de vida, vai provocando algumas posturas incorretas e aí eu começo a mudar a pressão da gravidade. De alguma forma, a partir dos anos, a pressão da gravidade ela começa a ser descarregada no meu esqueleto e o meu esqueleto já está com algumas alterações. E aí aquela pressão que vinha para baixo, ela começa a vir para cá, ó, para um lado, em vez de descer certinho. É aquele paciente que fica vendo televisão, por exemplo, no sofá, escorado. Você já deve ter visto, talvez você, mesmo profissional de saúde, já deve ter ficado assim. Você joga a barriga para frente e vai descendo no sofá, vai escorregando. E tá tudo certo, até aí tá tudo bem. Você tá vendo o filme aqui, né? Tô relaxado, só que não. Toda a gravidade que está descarregada em mim aqui, ela está sendo jogada em cima das minhas vértebras. Se eu não estou com minha posição do tronco reto, a partir do momento que eu inclinei aqui, eu alterei totalmente meu centro de gravidade. Mas é só um filme. Tudo bem, um filme. Amanhã é outra coisa, outro dia você foi estudar na cama, outro dia você foi na faculdade naquela carteira que fica de lado, outro dia você pegou uma mala pesada, ficou andando vários quarteirões com um lado só puxando. Estilo, formas diferentes da gente pegar peso, né? E aí você, fazendo essas forças, né? A pressão, em vez de cima para baixo, ela vai jogando para fora. E o disco vertebral, o que acontece? Que ele vai escorregando, ó, ele vai escorregando. Se eu vou apertando aqui, ele vai escorregando. Escorregando. Eu alterei o meu centro de gravidade. Ponto. Já mudei meu centro de gravidade. Meu corpo já está distribuindo meu peso do corpo totalmente errado. O peso que eu estou sofrendo está sendo distribuído errado. O que vai acontecer comigo? Pois é. É aí que a hérnia aparece. A hérnia nada mais é que uma sobrecarga em um ponto de forma errada. Em vez da vértebra apertar assim, por algum momento na minha vida, o meu estilo de vida me fez com que a coluna estivesse pressionando de um jeito que o disco acabasse sendo empurrado. E tudo bem, uma vez eu faço isso, outro dia, uma vez, duas, três, só que assim, são meses, anos de posturas e situações em que a gente não se preocupa em cuidar da nossa coluna e vai fazendo as coisas, vai fazendo. Deixa a vida me levar, como diz Zeca Pagodinho. Só que a conta chega. A conta chega uma hora. E aí quando você tem, a hérnia está doendo, você tem uma distribuição errada do seu peso do corpo. O disco escorregou.
escorregou um pouquinho para fora do eixo e aí você está com dor. Então a dor aparece por quê? Quando esse disco escorrega um pouquinho, o corpo começa a apoiar errado, você concorda comigo? Não está apoiando errado? Se o apoio está errado, o que ele vai fazer? Ele vai gerar compensações. Porque se eu tenho um apoio aqui e o disco que estava aqui escorrega para frente, aonde está o apoio atrás que não tem? O meu corpo, o meu cérebro, vai gerar algumas compensações, ou seja, vai pedir alguma estrutura que esteja próxima daquela para fazer o trabalho por ela. E aí começou as compensações. Aí gera uma compensação ali, uma outra compensação aqui. E aí, a partir de algumas compensações, o seu corpo começa a descobrir que as compensações não resolveram o problema. E aí, depois de inúmeras compensações, o corpo começa a sentir desconforto. E aí que é o problema. Aí começou a aparecer o problema da dor. Você entende? Entendeu agora por que a dor aparece? Então, fisioterapeuta, final do nosso vídeo de hoje. Lembra de uma coisa, a dor, ela é amiga. É nossa amiga, de nós profissionais, porque ela avisa que tem algo errado. Então, sempre que a dor aparecer, tem algo errado. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, por que aquele local está doendo? Aí você tem que saber. Faz um movimento no local, pergunta se teve um trauma, movimenta o local e descobre qual é o músculo responsável que está naquele local. Vai pegar o livro do Sobota, um livro de anatomia qualquer, e vai pesquisar a origem do músculo e inserção daquele músculo. E aí dá uma liberada e vê o que você vai perceber. Você já começou a dar o primeiro passo para solucionar o problema, essa alteração biomecânica. Entendeu, fisioterapeuta? Lembra de uma coisa, tratar a dor, isso não funciona. Sempre que tiver uma dor, existe um motivo para ela ter chegado. E a pergunta é, aonde que a sobrecarga biomecânica foi gerada para que essa dor resultasse? Faz essa pergunta. Segue esses passos que eu passei. Vale a pena se você começar a usar o raciocínio clínico para poder chegar nos seus resultados. Então, hoje eu agradeço essa oportunidade e durante a semana eu vou entrar num vídeo para mostrar uma situação real do meu dia a dia para vocês, que eu reverti. E eu quero que vocês tenham uma semana com muitos atendimentos. Sigam esses passos que eu dei para vocês. Comecem a fazer a pergunta. Por que essa dor apareceu? Aonde que foi gerada essa sobrecarga? E aí começa a avaliar a musculatura, a inserção, testa os movimentos. Você vai muito além com os seus resultados se você começar a seguir assim. Ok, profissionais? Então, desejo a todos os fisioterapeutas, educadores físicos, profissionais de saúde, uma ótima semana, com muitos atendimentos, muitos pacientes e principalmente agindo sempre nos resultados. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, uma boa semana.